Eu começo minha narrativa confessando que, na noite silenciosa, enterrei um homem vivo, sentindo suas mãos desesperadas agarrando minhas roupas enquanto a terra o engolia, e me pergunto se ele ainda respira. Nunca imaginei chegar a esse ponto, mas a dor, a raiva e a decepção me consumiram até o âmago da minha alma. Ele me olhava com olhos arregalados, quase implorando por misericórdia, enquanto a pá atravessava sua carne, enterrando-o debaixo da terra que um dia foi testemunha de minha fé, de minhas orações, de minhas promessas. Não houve palavras na hora, só o som abafado do seu corpo se entregando ao chão, enquanto eu, imóvel, tentava entender se havia feito aquilo por justiça ou por uma vingança silenciosa que crescia dentro de mim. Por que você... Minha voz saiu trêmula, quase uma prece, quase uma condenação. Ele não respondeu e eu senti o peso daquela pergunta, um peso maior que a terra que cobria seu corpo. Cada movimento na minha cabeça parecia uma balança, um conflito entre o voto de castidade e a necessidade de proteger minha inocente coroinha, uma criança que tinha sido brutalmente abusada por ele. Foi ele quem abriu a boca primeiro, quase uma súplica. Eu não quis machucar ela de verdade. Foi só uma brincadeira, não era nada sério. O som de sua voz tão frágil me cortou por dentro. Como alguém poderia se justificar, se esconder, manipular até o fim? Eu o observei com uma mistura de ódio e vergonha, sentindo meu coração pulsar descontroladamente, como se minha fé estivesse desmoronando ali, na poeira do cemitério improvisado. Eu tinha feito a escolha de não levá-lo a julgamento, de não entregá-lo às autoridades que certamente o condenariam. Não, eu optei por uma sentença particular, uma sentença que carregava o peso de toda uma vida de fé e decepção. Eu te dei uma chance de ser honesto, murmurei, enquanto jogava a última pá de terra sobre ele. Mas você preferiu esconder sua alma suja, sua culpa. Agora não há mais volta. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Lá, deitado de costas, o homem que eu conhecia como alguém que um dia ajudou a construir a minha igreja, agora era apenas uma sombra. Uma lembrança de um mal que não podia mais ser ignorado. Por momentos, a ideia de que ele pudesse ainda estar vivo sob aquela terra me assombrou. Uma dúvida cruel. Cada respiração, cada batida de coração que, por instantes, pareceu se manter ali, escondido na escuridão, me assombrava. Me perguntei se ele ainda lutava, se buscava apurar, por uma última esperança de sobreviver, ou se já havia desistido, entregue à morte que eu mesmo lhe impus. Nunca senti uma tristeza tão profunda, mas também uma necessidade de justiça mais forte que qualquer medo. Sabia que, ao enterrá-lo vivo, eu assumi uma responsabilidade que carrego até hoje, uma culpa que me pesa na alma, como uma marca indelével. A noite começou a clarear lentamente, e eu, com as mãos trêmulas, me afastei do túmulo, deixando para trás aquele rosto que, na minha memória, ficará marcado para sempre. Aquela noite mudou tudo dentro de mim. Meu voto de fé foi testado numa maneira brutal, e a linha entre o bem e o mal, entre justiça e vingança, ficou borrada para sempre. Enquanto caminhava de volta com o coração pesado, uma única pergunta me perseguia. Será que a misericórdia que pregava na minha boca foi suficiente para me perdoar por aquilo que, naquele momento, considerei a minha maior salvação e também a minha maior perdição? Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda mal se insinuava por entre as frestas das janelas da igreja, meu olhar repousou sobre o túmulo recém-preparado. A cena se desenhava diante de mim com uma clareza cruel. A terra ali, ainda fresca, como uma ferida aberta na minha alma. Uma mistura de alívio e horror se instalou dentro de mim. Uma sensação que não conseguia distinguir se era triunfo ou condenação. Eu me agachei, mãos trêmulas, enquanto observava cada detalhe da cova. A pá repousava pesada na minha mão, como se carregasse toda a minha culpa, toda a minha dúvida. Cada movimento parecia uma tentativa desesperada de apagar a lembrança daquilo que tinha feito, mas ao mesmo tempo, uma necessidade de confirmar que minha decisão tinha sido definitiva. Ao encarar aquele espaço, minha mente voltava aos momentos em que o homem se ajoelhara diante de mim, confuso, assustado, com um olhar de súplica que não ousava dizer nada, mas que gritava por socorro. A lembrança daquele rosto, marcado por uma dor que só quem foi vítima conhece, me faz sofrer uma dor física. Minhas mãos,
já calejadas pelo peso da responsabilidade, começaram a escavar, com uma força que parecia querer destruir aquilo tudo. Cada pedaço de terra que se desprendia sob a pá era uma memória que queria enterrar de vez, uma parte de mim que desejava apagar para sempre. Mas, ao fazê-lo, uma voz interior sussurrava cruel e silenciosa. Até onde poderia chegar? Era uma linha tênue entre justiça e perdição. E minha fé, que sempre foi minha âncora, começava a se diluir na lama da minha própria condenação. Pensei nas pregações, nas palavras de perdão, na misericórdia que costumo recomendar aos outros. Ah, mas como é fácil falar de perdão, quando você ainda não viveu a sua própria condenação. O peso do pecado parecia se transformar na própria terra, que se fechava sobre mim com uma força quase física. Minha respiração ficava curta, minhas mãos suavam, e cada suspiro era uma oração que não tinha coragem de pronunciar. Minha alma se despedaçava devagar, como se cada pedaço de minha humanidade estivesse sendo devorado por uma escuridão que não conseguia escapar. No silêncio do dia, minha mente voltou àquela criança, ao seu rosto marcado por tanta dor. Era como se ela estivesse ali, assistindo tudo, condenando-me sem dizer uma palavra. E naquela hora, percebi que minha fé tinha sido testada em uma maneira brutal, que as palavras que emitia na igreja não conseguiam alcançá-la mais. Aquela linha que eu cruzei, que na noite anterior parecia invisível, agora se revelava como uma cicatriz eterna. Um limite que, uma vez ultrapassado, não poderia ser desfeito. Eu tinha feito algo que mudaria minha vida para sempre. Uma ação que carregava a marca indelével da minha própria perdição. Enquanto minha respiração se tornava cada vez mais pesada, olhei para o céu, tentando buscar alguma resposta, alguma justificativa. Mas o silêncio que me cercava era mais eloquente do que qualquer palavra. No fundo, eu sabia que aquela noite, aquela decisão, tinha sido uma espécie de queda livre na minha própria fé. O peso da culpa se tornou um manto que me envolvia, sufocando qualquer esperança de redenção. Eu, que sempre preguei misericórdia, agora me via condenado por minha própria mão. Cada movimento, cada palavra, cada decisão me marcava como alguém que tinha cruzado uma fronteira que, uma vez atravessada, não poderia ser desfeita. Naquele momento, me senti um homem desmantelado, uma alma em pedaços, carregando uma cruz que nunca imaginei ter que suportar. A manhã avançou lentamente, e eu continuei ali, imóvel, com a sensação de que minha condenação já havia sido selada. Eu tinha enterrado mais do que um homem. Tinha enterrado minha própria fé, minha esperança, minha inocência, e enquanto a terra se fechava sobre aquele pedaço de minha alma, uma única pergunta ecoava na minha mente. Até onde eu poderia ir em nome da justiça? E a que preço minha alma estaria disposta a pagar? Caminhar pela igreja vazia era como atravessar um túmulo de memórias e remorsos que insistiam em não me abandonar. Cada passo que dava parecia pesar mais do que qualquer peso físico poderia suportar. Meus pés tocavam o chão com uma hesitação que denunciava o turbilhão de emoções que me consumiam por dentro. As paredes anteriormente repletas de vida ecoavam apenas o som abafado do silêncio. Uma quietude que parecia zombar da minha humanidade, do meu esforço desesperado para encontrar alguma justificativa, alguma saída que não fosse um abismo sem fundo. Minhas mãos trêmulas como folhas ao vento seguravam a pá com uma força que mal conseguia controlar. Era como se cada fibra do meu ser estivesse em guerra, entre a razão que dizia que aquilo era necessário e o sentimento que clamava por misericórdia, por perdão, por uma redenção que parecia cada vez mais distante. Eu me lembro de cada detalhe daquele momento. O suor escorrendo pela minha testa, a textura áspera da pá que resistia sob minha mão, o cheiro de terra úmida que preenchia o ar pesado. Minha mente não conseguia parar de reviver a confissão de João. Aquele homem que, na sua dor e vergonha, abriu sua alma de forma tão brutal que me fez questionar tudo. Como alguém que deveria ser um símbolo de proteção e esperança, tinha se tornado um monstro secreto, escondido por trás de uma máscara de normalidade. E ali, no silêncio opressivo, uma raiva incandescente começou a se acender dentro de mim. Não era uma raiva contra João, mas contra a própria maldade, contra a injustiça que permitiu que aquilo acontecesse, contra o silêncio cúmplice de muitos que preferiram fechar os olhos. A lembrança do rosto daquela criança, meu Deus,
Como ela parecia tão vulnerável, tão perdida, me cortou como uma lâmina afiada. Naquele instante, percebi que minha fé, que sempre fora uma âncora, se misturava ao desespero. Não era mais uma fé inabalável. Era uma esperança dilacerada. Uma luz tênue que tentava sobreviver na escuridão da minha alma. A confissão de João me abalou até os alicerces mais profundos do meu ser. Como pude então decidir fazer aquilo? Como me tornei cúmplice de um silêncio que permitiu que a dor dela se tornasse eterna. Minha respiração, antes controlada, agora era entrecortada. Cada suspiro parecia uma oração não dita. Um pedido de perdão que não sabia se seria ouvido. Minha visão se turvou e por um instante vi a criança na sua inocência perdida, sua expressão marcada pelo medo, pelo abandono. E naquele momento, a linha tênue entre justiça e punição se desfez dentro de mim. O que eu estava fazendo? Estava tentando condenar João a um castigo eterno ou apenas tentando aliviar a dor de minha própria culpa? Talvez as duas coisas ou nenhuma delas. O peso da terra contra minha pá parecia carregado de uma densidade quase sobrenatural. Eu sentia que a minha própria alma, naquele instante, estava sendo enterrada junto com ele. Uma última tentativa de fazer o que parecia necessário, mesmo que isso rasgasse tudo o que eu acreditava. Cada golpe na terra era uma sentença, uma decisão que cortava mais fundo do que qualquer palavras poderiam expressar. Eu não tinha mais certeza se aquilo era justiça ou uma forma de punição pessoal, uma forma de expiar minha vergonha, meu medo, minha impotência diante do mal que ousou se esconder na minha própria casa, na minha própria igreja. O céu lá fora continuava silencioso, indiferente ao que acontecia ali embaixo. E eu permanecia ali, imóvel, ouvindo o som abafado da terra cobrindo aquilo que um dia foi uma inocência. Minha mão ainda trêmula soltou a pá por um momento e se apoiou na parede fria da igreja. Fechei os olhos, tentando bloquear a visão daquele rosto, tentando apagar a lembrança da criança à minha frente, que agora parecia um símbolo de tudo que eu tinha deixado escapar. Meu coração pulsava descompassado, uma mistura de raiva, tristeza e uma culpa que parecia querer me consumir por inteiro. E, mesmo na escuridão, uma questão persistia. Até onde eu poderia ir em nome da justiça? Seria suficiente isso? Ou estaria apenas enterrando minha própria alma, condenando-me a uma eternidade de arrependimentos? Cada respiração se tornava uma penitência. Cada lágrima que insistia em escorrer era uma oração por redenção, por perdão que talvez nunca chegasse. E assim, ali, com a terra sobre as mãos e o peso da minha própria condenação, eu percebi que o que havia feito era mais do que um ato de punição ou de justiça. Era uma declaração de que, por dentro, eu já estava morto. E talvez a única salvação fosse aceitar essa morte, essa perda, esse enterro, que de alguma forma eu mesmo havia iniciado. A penumbra do confessionário parecia engolir minhas vontades, meus pensamentos mais profundos, enquanto minha mão ainda segurava a pá com uma força que parecia querer extrair dela, uma força sobrenatural. O silêncio era tão pesado que cada pequena respiração parecia ecoar por toda a caverna escura em que me encontrava. Ouvi sua voz trêmula, rouca, segurando a dor de quem quer confessar o que há muito tempo carregava escondido, mas que naquele momento parecia querer escapar de uma vez por todas. Padre. Sua voz saía quase um sussurro, mas carregada de uma angústia que me atravessou como uma lâmina afiada. Eu não sei mais o que fazer com meus pecados. Confesso que fiz coisas terríveis. Cada palavra parecia um golpe no silêncio, uma tentativa desesperada de se libertar do peso que carregava. Eu o ouvia, e minha mente se enchia de uma mistura de nojo, compaixão e uma sensação distorcida de justiça. Durante um instante, minha mente tentou racionalizar. Será que essa confissão merecia punição? Ou seria apenas minha necessidade de expiação que me levava a tomar uma decisão que ultrapassava qualquer limite humano? A ideia de que por dentro eu também estivesse sendo consumido por uma corrupção silenciosa se misturava com o que minha alma pedia. Justiça, punição. Uma resposta que pudesse, de alguma forma, aliviar o que sentia. Naquele momento olhei para o corpo do homem ajoelhado ali, diante de mim, quase uma vítima de sua própria vergonha, quase uma peça de um jogo que eu mesmo começara a manipular. Cada suspiro que ele soltava parecia um apelo por perdão,
uma tentativa de redenção enquanto minha mente começava a se encher de uma determinação sombria. Talvez fosse a minha própria condenação que falava mais alto, uma vontade de ver o mal punido de uma forma que ninguém pudesse compreender. Uma punição que fosse uma extensão da minha própria dor, do meu próprio fracasso. Sem pensar muito, a ideia se formou como uma sombra que se alonga na escuridão. Eu não poderia mais apenas ouvir, apenas escutar. Precisava que ele sentisse, que percebesse a profundidade da sua culpa, que sua alma fosse marcada de uma maneira que ninguém pudesse apagar. O que veio à minha cabeça foi um ato de destruição, uma ação que, mesmo na sua brutalidade, parecia a única resposta adequada para algo que, dentro de mim, tinha se tornado uma ferida aberta. Levei a pá até ele com uma firmeza que não me pertenceu por muito tempo. A sensação do frio na pedra, o peso da ferramenta, pareciam uma extensão do meu próprio desespero. Cada movimento seu foi uma confirmação de que eu estava indo além do que a moral e a razão permitiriam. Enterrei-o vivo ali, naquele silêncio que parecia uma sentença eterna. A terra cobriu sua voz, sua confissão, sua dor, e por um instante, a sensação de justiça tomou conta de mim, uma justiça distorcida, que não buscava redenção, mas uma forma de punir tudo aquilo que, na minha alma, ainda pulsava como uma ferida aberta. Ao terminar, olhei para o túmulo temporário que havia criado com minhas mãos trêmulas. O cheiro de terra molhada misturava-se ao peso da minha consciência. Eu não sentia alívio, nem satisfação. Sentia uma espécie de vazio que parecia maior que qualquer pecado que pudesse carregar. Encarei as mãos sujas de terra. Minhas palavras internas formaram um silêncio ensurdecedor. Cada respiração que eu dava parecia uma oração por uma redenção que, naquele instante, parecia mais distante do que nunca. E no escuro, com o coração partido, percebi que minha decisão tinha se tornado uma espécie de condenação. A sombra da minha própria punição se estendia sobre mim, mais pesada que qualquer culpa. Talvez, naquele momento, eu estivesse enterrando não só aquele homem, mas também minha própria fé, minha esperança de que algum dia a justiça seria verdadeiramente justa. O que restava, então, era aceitar a escuridão que eu mesmo havia criado, uma eternidade de arrependimentos, uma despedida silenciosa de qualquer possibilidade de salvação. O silêncio absoluto no confessionário virou um espelho do meu interior, uma profundidade que não tinha mais fim. O peso daquele ato ficou marcado em mim, uma cicatriz invisível, um segredo que carregarei para sempre. E enquanto a noite se alongava, eu soube que aquele momento tinha se tornado parte de mim, uma escolha irrevogável de uma alma perdida na escuridão do seu próprio julgar. A noite parecia mais escura do que nunca, como se o próprio céu estivesse conspirando contra mim, silenciando qualquer resquício de esperança ou redenção. Eu me movia pela cabana como uma sombra, carregando a pá e a sacola com mãos trêmulas, que pareciam mais pesadas a cada passo. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som abafado de minha respiração e pelo rumor suave do vento que invadia as frestas das paredes de madeira. Cada movimento que fazia parecia uma cerimônia de despedida, uma tentativa desesperada de apagar aquilo que minha consciência insistia em lembrar. Meu coração parecia pulsar descompassado, numa cadência que misturava medo, culpa e uma determinação doentia de seguir adiante. Na cabeça, um turbilhão de pensamentos se formava e se desfazia. Será que era realmente o que precisava fazer? Será que, de alguma forma, eu poderia expiar aquele pecado que carregava como uma marca invisível em minha alma? Não havia respostas. Apenas a certeza de que não podia mais retroceder, que minha decisão tinha sido tomada na escuridão de uma noite sem fim, na solidão de uma penitência autoimposta. A cada passo que dava em direção ao buraco que escavara com as mãos, minha mente revivia a imagem daquela criança, tão vulnerável, tão inocente, que eu tinha entregue ao pior de meus próprios abismos. A lembrança daquele rosto me perseguiu como uma sombra cruel, uma lembrança que se fixava na retina e que dizia, sem palavras, que meu ato tinha sido uma sentença irrevogável. Não era só o enterro de um corpo, era o enterro de uma esperança, de uma fé que eu tentava desesperadamente esconder de mim mesmo. Quando a primeira pá de terra tocou o caixão improvisado, uma onda de náusea me invadiu. O peso da responsabilidade parecia esmagar meus ombros, tornando cada movimento mais difícil,
mas carregado de um peso que parecia maior que eu. Eu escavava com uma força que não tinha, como se pudesse, através do suor e da dor, purgar minha alma suja de pecado. O som do chão se misturando à terra que caía, ao silêncio que me envolvia, criava uma sinfonia macabra, uma oração silenciosa ao próprio caos que eu tinha criado. Naquele momento, minha mente se encheu de uma dúvida que se transformou numa certeza insana. Talvez, ao esconder aquilo, estivesse salvando minha própria alma ou condenando-me para sempre a um purgatório sem esperança. Eu me perguntava se aquele ato de esconder, de enterrar, não era uma forma de negar a própria essência do que eu era. Uma tentativa de apagar a minha vergonha, a minha incapacidade de suportar o que tinha feito. Por mais que a razão tentasse me convencer do contrário, o sentimento que predominava era a desesperança. Cada pedaço de terra jogado sobre aquele corpo parecia um tijolo na muralha de minha própria condenação. Eu não via luz, não tinha esperança de redenção. Apenas um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra, mais profundo que qualquer oração que eu pudesse fazer. Era como se o próprio universo estivesse me castigando com o peso do silêncio, como se minha alma estivesse sendo lentamente enterrada junto com ele. Quando terminei, fiquei ali de joelhos, fitando aquela sepultura de mentira, aquela prisão invisível que eu mesmo havia construído. Olhei para minhas mãos, sujas de terra, de sangue e de pecado, e senti uma estranha sensação de alívio e de uma dor que não passava. Era como se naquele momento eu tivesse enterrado não só aquele corpo, mas também minhas próprias dúvidas, minhas dúvidas de que algum dia a justiça verdadeira pudesse prevalecer. Talvez naquele instante eu tivesse cravado uma cruz em mim mesmo, uma marca indelével que me consumiria até o fim dos meus dias. A noite avançava e o peso da minha decisão se tornava cada vez mais insuportável. A sombra da minha própria punição se alongava como uma bainha de ferro ao redor do meu coração. Eu sabia que a culpa não desapareceria, nem com o ato de esconder, nem com o silêncio que envolvia minha penitência. Mas naquela hora era tudo o que eu tinha. Uma tentativa desesperada de esconder a minha própria monstruosidade, de enterrar minha fé e minha esperança, de que algum dia, de alguma forma, pudesse haver perdão. E assim ali fiquei, na solidão absoluta daquela cabana remota, com o som abafado do vento como testemunha do meu crime e da minha dor. Minha alma agora parecia mais vazia do que nunca, carregando o peso de uma decisão que só fez consolidar minha condenação. O que restava? Talvez apenas a sombra de uma esperança perdida, ou o silêncio eterno de uma alma que, naquela noite, enterrou também a sua própria humanidade. A sombra da minha decisão pesa mais do que a própria culpa que carregava. Na quietude da catacumba, o silêncio absoluto parecia ecoar minha condenação, pulsando no ar carregado de mistério e de pecado. Meus dedos tremiam ao segurar a pá, como se a própria terra quisesse protestar contra o ato que eu me preparava a concretizar. Cada suspiro escapava como uma oração não dita, uma súplica silenciosa por perdão que não chegava, por um alívio que parecia cada vez mais distante. Na penumbra, meus olhos buscaram o rosto daquela criança. Aquele rosto que, até então, eu tinha mantido preso na memória, mas que agora se tornava uma imagem viva, uma ferida aberta na minha alma. Era como se ela estivesse ali à minha frente, frágil e desesperada, como se pudesse estender a mão e me puxar de volta ao mundo que, por minha culpa, tinha se tornado uma prisão ainda mais cruel. A minha fé, aquela que um dia foi forte e agora se misturava ao desespero numa batalha silenciosa. Eu sabia que o que fazia era um ato de total insanidade, uma monstruosidade que me consumiria se eu não tomasse cuidado. Mas naquele momento, o coração pesado, a cabeça pesada de pensamentos, eu não via saída. Sentia que ao enterrar aquele corpo, não apenas escondia uma verdade horrenda, mas também enterrava uma parte de mim. Talvez fosse uma tentativa desesperada de apagar o que havia de mais sombrio em meu interior. Uma tentativa de manter alguma aparência de justiça, mesmo que fosse uma justiça distorcida que só alimentava o meu próprio tormento. Enquanto minhas mãos escorregavam na terra úmida, senti uma dor que atravessava os ossos, uma dor que não era apenas física, mas espiritual. Era uma dor de alguém que, por uma fração de segundo, se questionava se ainda tinha alguma chance de redenção. A sensação de estar enterrando não só um corpo,
mas também a minha própria alma era quase insuportável. Cada movimento era uma luta contra a consciência, contra a voz interior que gritava para que eu não continuasse. Naquela escuridão, o vento parecia sussurrar palavras de condenação, carregando o cheiro de terra fresca e de um pecado que não podia ser lavado. Eu refletia se alguma vez na minha vida teria sido capaz de compreender o peso do que tinha feito, ou se essa cegueira era o que me condenava de forma definitiva. A dúvida corroía meus pensamentos, enquanto minhas mãos trêmulas davam o último sinal de minha decisão final. Depois que a última pá de terra se acomodou sobre o que eu tinha enterrado, senti uma espécie de alívio mórbido, como se minha alma se libertasse de um peso insuportável. Mas por dentro, uma escuridão ainda maior se formava, uma sombra que se estendia por todos os recantos do meu ser. Eu me perguntava se essa era realmente a salvação ou apenas uma máscara que eu usaria para tentar enganar a própria consciência. O silêncio se tornou mais pesado, mais denso, enquanto eu permanecia ali de costas para o que acabara de fazer. A sensação de vazio me invadia, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada para sempre. A noite avançava, e cada passo que eu dava para deixar aquela catacumba se tornava uma caminhada rumo à minha própria destruição. A esperança de que alguma luz pudesse surgir na escuridão era uma ilusão, e a minha fé agora se misturava ao medo de que meus pecados fossem minha sentença eterna. Naquele instante, percebi que não havia mais volta, que minha alma, marcada pelo que fiz, carregaria essa mancha para sempre. Minha própria condenação, selada na terra e na minha consciência, parecia uma sentença irrevogável. A sombra da minha decisão permanecia ali, mais pesada que qualquer culpa, mais duradoura que qualquer redenção. E enquanto caminhava para fora daquele túmulo invisível, com o coração pesado, eu sabia que aquele momento definiria minha existência para sempre, uma existência marcada pelo silêncio, pelo pecado e pela impossibilidade de redenção. A sombra daquela noite parecia envolver tudo ao meu redor, uma escuridão tão densa que quase conseguia sentir o peso na pele. Meu coração, que até então pulsava com uma mistura de ansiedade e culpa, agora parecia um tambor silencioso, marcando o compasso de uma sentença irrevogável que eu mesmo havia decretado. O cheiro de terra úmida e o frio da madrugada entravam pelas minhas vestes, mas nada tinha mais sentido do que a missão que eu me impus a cumprir. Minhas mãos tremiam com força ao segurar a pá. Cada movimento, uma luta contra a minha própria vontade de desistir, de fugir daquele momento que, por mais sombrio que fosse, parecia também a única forma de buscar alguma paz. Aquele homem que, na sua covardia, confessara seus atos, agora se tornava vítima da minha justiça, ou talvez do meu desespero. Não sei ao certo. O que importa é que, na minha cabeça, não havia mais espaço para dúvida. Ele tinha que desaparecer. Precisava ser enterrado vivo, como uma punição que eu mesma inventara. O silêncio da noite era absoluto, apenas interrompido pelo som abafado do meu esforço. Cada pedaço de terra que se desprendia ao meu redor parecia gritar dentro de mim. Uma prova de que minha alma também se desintegrava ali, sob a poeira e a lama. Minha respiração se tornava irregular, o ar frio açoitando minhas bochechas, mas eu não conseguia parar. Minha mente se recusava a pensar em nada além do que fazia. Era uma obsessão, uma penitência que não poderia ser interrompida. Um ritual que selava minha condenação. Ele, ali na minha frente, com os olhos arregalados, implorando por misericórdia, por uma chance de se redimir. Mas eu não tinha mais espaço para misericórdia. Minha fé, que antes tentara me sustentar, agora se misturava ao desespero. Cada palavra de súplica que escapava dos seus lábios parecia uma martelada na minha consciência, mas eu não podia mais recuar. Minha alma já tinha sido corrompida por aquela decisão, e cada centímetro de terra que cobria seu corpo era uma tentativa desesperada de apagar a lembrança de seus crimes, de silenciar sua voz para sempre. A sensação de poder que me invadia era uma mistura de alívio e horror. Alívio por ter finalmente feito aquilo, por ter posto fim a uma ameaça que me consumia por dentro. Horror pelo que aquilo significava, pelo que eu havia me tornado no processo. O peso daquela responsabilidade parecia maior que toda a terra que eu jogava sobre ele. Maior que qualquer pecado que pudesse tentar lavar com minhas palavras
ou com minhas orações. A cada golpe de pá, minhas mãos pareciam querer se desprender, como se o esforço físico fosse um último ato de resistência contra a minha própria alma. Minha mente vagueava, buscando justificativas, mas nada era suficiente para apagar a imagem do olhar desesperado daquela criança, dos seus últimos suspiros, do som abafado do seu corpo sendo enterrado. Eu me perguntava se algum dia conseguiria dormir de novo. Se o silêncio que agora me envolvia seria suficiente para me calar a consciência, ou apenas me mergulharia mais fundo na escuridão. Quando a última camada de terra foi colocada, senti um vazio estranho, uma sensação de que, de alguma forma, havia terminado algo que nunca deveria ter começado. Mas, ao mesmo tempo, percebi que aquela ação irrevogável carregava uma maldição que me acompanharia até o fim dos meus dias. Talvez, naquele instante, eu tivesse entendido que a justiça, por mais que eu tentasse justificar, nunca poderia substituir a misericórdia que havia deixado de praticar. Levantei-me lentamente, o corpo cansado, o coração pesado. Olhei para o túmulo que acabara de construir, um símbolo de minha própria condenação, e respirei fundo. A noite ainda era escura, silenciosa, e o vento carregava uma sensação de que tudo havia mudado para sempre. Eu não sabia se havia feito o certo, se aquilo me libertaria ou se me condenaria ainda mais. Mas uma coisa era certa: minha alma, marcada pela decisão, carregaria aquele peso por toda a eternidade. E assim, enquanto me afastava daquele lugar, com as mãos sujas de terra e o espírito dilacerado, eu compreendi que não havia redenção possível para alguém que, numa tentativa de fazer justiça, se tornou também vítima de sua própria escuridão. O silêncio que envolvia a terra ao meu redor parecia gritar mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Cada camada de terra que eu jogava sobre o corpo carregava uma mistura de repulsa e um estranho alívio doentio, como se estivesse eliminando uma ameaça que, por mais que tentasse esconder, ainda assombrava meus pensamentos. O peso da pá nas minhas mãos parecia insignificante diante do peso que minha consciência carregava desde o momento em que decidi agir. Era como se, ao enterrar aquele homem, estivesse também enterrando uma parte de mim, uma parte que talvez nunca pudesse se recuperar completamente. A sensação de que, ao esconder aquele corpo, eu estivesse apagando uma existência, uma história, uma vida, me consumia por dentro, deixando-me com uma sensação de vazio e culpa que parecia se aprofundar a cada pedaço de terra que cobria seu rosto. Aquele homem, que um dia eu confiei, que um dia foi parte da minha comunidade, tinha se tornado uma sombra na minha alma. Ou talvez, na minha tentativa de fazer justiça, eu tivesse criado uma sombra ainda maior. O som de seus movimentos sob a terra me perturbava. Uma luta silenciosa, que parecia ecoar na minha cabeça, como um lembrete cruel de que o que eu fiz, embora necessário, era também uma condenação eterna. Cada vez que a pá tocava o solo, uma parte de mim desejava que aquilo fosse apenas um sonho, uma ilusão passageira, mas a realidade se impunha com uma força brutal. Eu sentia o peso da minha decisão. O peso de uma ação que, por mais que justificasse, carregava uma carga moral, que parecia me esmagar por dentro. A cada pedaço de terra que cobríamos, uma parte de mim queria gritar, chorar, desesperar-se. Mas minha razão, ou o que sobrava dela, insistia em me manter firme. Eu via o rosto daquela criança na minha mente, a pureza, o medo, a esperança que ela tinha de que alguém pudesse protegê-la. E naquele instante, percebi que minha fé, que sempre foi minha âncora, agora se misturava ao desespero. Como pode um homem, um sacerdote, ser responsável por tamanha monstruosidade? Como pode, sob o véu do sagrado, esconder tamanha escuridão? Essas perguntas me assombravam, enquanto minhas mãos tremiam involuntariamente, não apenas pelo esforço físico, mas pela revolta que se alojava em mim, uma revolta silenciosa, que tentava se transformar em aceitação, embora soubesse que aquilo era uma mentira. A sensação de estar enterrando um monstro vivo na terra era insana. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a lama, e minhas mãos tremiam não apenas pelo esforço físico, mas pela revolta que se alojava em mim. Minha mente buscava uma justificativa, uma redenção que talvez nunca viria. Será que ele ainda lutava por ar lá de baixo? Ou sua luta tinha acabado? Eu queria acreditar que sim, que sua resistência tinha sido inútil,
que o peso da terra havia vencido sua maldade, mas uma parte de mim sabia que nada poderia apagar o que ele tinha feito. Essa dúvida me corroía por dentro, enquanto minha alma se recusava a aceitar a derrota, mesmo sabendo que, de alguma forma, aquilo era necessário. O cheiro da terra úmida invadia minhas narinas e minha respiração se acelerava involuntariamente. Cada movimento era um ato de violência, contra tudo que minha fé pregava, contra tudo que eu acreditava ser justo. Mas naquele momento, a justiça se mostrava uma mentira amarga, um espelho distorcido de uma misericórdia que eu havia perdido. Eu não queria pensar na consequência moral, na condenação que me aguardava, nem nas noites que viria a passar com a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Tudo o que eu desejava era que aquilo terminasse, que o peso da minha decisão fosse suficiente para me libertar, mesmo sabendo que ele nunca se libertaria de si mesmo. A sensação de impotência era esmagadora, uma prisão invisível que me consumia lentamente, enquanto minha mente tentava encontrar uma saída que parecia inexistente. Olhei para minha própria sombra, projetada pela fraca luz da lua, e senti o frio na alma. Como alguém que acreditava estar fazendo o que era certo poderia se tornar um carrasco? E, no entanto, ali estava, colocando a última pá de terra sobre um homem que, por seus pecados, tinha sido entregue ao silêncio mortal da sepultura. O silêncio que agora acompanhava tudo. Minha respiração, meus pensamentos, minha condenação. A sensação de que minha alma se fragmentava a cada pedaço de terra que lançava era quase insuportável. Cada grão de terra parecia pesar toneladas, como se estivesse carregando não só o peso do corpo ali enterrado, mas também o peso de toda a minha culpa, de toda a minha dúvida, de toda a minha dor. Então, por um instante, uma dúvida me assaltou. Será que algum dia eu conseguiria dormir novamente? Talvez o silêncio que me cercava fosse apenas um prenúncio de noites sem sono, de sonhos onde as vozes daquela criança me atormentariam eternamente. A ideia de que, ao esconder aquele corpo sob a terra, também estava enterrando uma parte do meu próprio ser, me consumia lentamente. Sentia uma mistura de repulsa por aquilo que tinha feito e, paradoxalmente, um estranho sentimento de alívio, como se uma carga imensa tivesse sido retirada de meus ombros, mesmo sabendo que carregaria a culpa para sempre. Essa dualidade me consumia, enquanto minha mente tentava encontrar alguma paz em meio ao caos interno que me dominava. Enquanto a última colher de terra se assentava, minha visão se turvou por um instante. Não por medo, não por arrependimento, embora ambos estivessem ali, pesando como pedras na minha alma. Era uma espécie de cansaço extremo, um esgotamento que parecia atravessar minhas vísceras. Ajoelhei-me por um momento, as mãos sujas de terra, e olhei para aquele túmulo recém-feito. Era uma espécie de altar de condenação, um símbolo do que eu havia me tornado, uma marca indelével na minha história, uma cicatriz que nunca cicatrizaria completamente. Aquele momento parecia congelado no tempo, uma lembrança dolorosa de uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Ao me levantar, senti o vento frio cortar minha pele, como uma lembrança de que nada voltaria a ser como antes. A escuridão da noite parecia engolir tudo, incluindo minha fé, minhas dúvidas, minha humanidade. Caminhei lentamente para fora daquele lugar, deixando para trás um misto de sentimentos conflitantes que me acompanhariam nas noites seguintes. A culpa, a misericórdia perdida, a esperança de redenção, tudo se misturava numa confusão que só o tempo poderia talvez tentar decifrar. Cada passo que dava parecia mais pesado do que o anterior, cada respiração mais difícil, como se estivesse carregando um fardo que nunca poderia ser completamente descarregado. E assim, enquanto meus passos ecoavam na estrada silenciosa, compreendi que minha sentença era irrevogável. Não há perdão para alguém que, na tentativa de fazer justiça, se tornou vítima de sua própria sombra. E, no fundo, eu sabia que aquele ato, por mais que tentasse justificar, me condenaria para sempre a uma escuridão interior que ninguém, nem mesmo Deus, poderia apagar. A sensação de impotência, de derrota, de uma alma partida, me acompanhava como uma sombra que nunca se afastaria, uma marca indelével na minha existência. Uma lembrança constante de que, às vezes, o que fazemos em nome da justiça nos destrói por dentro, deixando-nos vazios, condenados a carregar para sempre o peso de nossas próprias ações.
A sombra da minha decisão pesa mais do que a culpa que carrego dentro de mim. Quando minhas mãos se soltam da terra úmida, um frio cortante percorre toda a minha espinha e se espalha por cada fibra do meu corpo, como se uma corrente gelada invadisse cada parte do meu ser. Fico ali por um instante, como se o tempo tivesse parado, minha respiração presa, enquanto o silêncio absoluto da noite se transforma em um grito silencioso dentro de mim, uma dor que não consegue se expressar em palavras, mas que pulsa forte na minha alma. Cada movimento, cada suspiro, parece carregado de um peso insuportável, uma mistura de alívio e horror que se entrelaçam de uma forma quase insuportável, como se minha própria essência estivesse sendo dilacerada por essa dualidade que me consome. Meus dedos tremem ao segurar a pá, como se minha própria alma estivesse lutando contra uma força invisível que me impulsiona a continuar ou a desistir. A sensação de estar carregando a culpa de uma vida que não me pertence, de um ato que talvez nunca devesse acontecer, invade cada canto do meu ser. É como se a própria terra estivesse tentando me condenar por aquilo que fiz, um lembrete silencioso de que não há escapatória, nem redenção possível naquela escuridão que me envolve. Cada pedaço de terra que tiro, cada punhado que despejo, parece simbolizar o peso que carrego, uma marca indelével de uma decisão que mudou tudo, que rasgou minha alma e deixou cicatrizes invisíveis. Meus olhos se fixam no rosto daquela criança que, por um breve instante, voltou a me assombrar. Ela não tinha culpa, eu sei disso, e essa constatação só aumenta o meu tormento. A imagem dela, tão pura e indefesa, se mistura com a minha dor, tornando-se uma lembrança que não quer se apagar. A fé, que antes parecia tão sólida, agora se mistura ao desespero, ao questionamento de tudo aquilo em que acreditava. Porque na minha cabeça, a linha que separa o certo do errado se desfaz. Se funde numa confusão de emoções e justificativas que não conseguem mais me salvar de mim mesmo. A esperança de redenção parece distante, quase inalcançável, enquanto a culpa me devora por dentro, como um fogo que não se apaga. A sensação de vazio que sinto é maior do que o próprio peso da terra que termino de cobrir. Cada pedaço de pedra, cada punhado de terra, parece um símbolo do que resta da minha humanidade, uma lembrança de que, por mais que tente justificar, perdi algo que nunca mais poderei recuperar. E enquanto faço aquilo, uma voz interior sussurra, uma voz que tentei silenciar por tanto tempo, que minha alma talvez esteja condenada, que nunca mais encontrarei paz ou perdão. Essa voz silenciosa e insistente ecoa dentro de mim, alimentando uma esperança tênue de que, de alguma forma, esse ato possa transformar algo dentro de mim, transformar minha dor em algo que, algum dia, alguém possa entender, mesmo que seja apenas uma esperança frágil e quase esquecida. A noite continua fria e silenciosa ao meu redor, como se o mundo não se importasse com o peso que carrego. A lua, escondida por nuvens pesadas, parece esconder também meus segredos mais profundos, meus medos mais íntimos, minhas dúvidas mais sombrias. Cada passo que dou para longe daquele lugar é uma luta contra a vontade de cair de joelhos, ou de fugir para um lugar onde ninguém possa me encontrar, onde a vergonha e a culpa possam ficar escondidas, pelo menos por um tempo. Mas sei que não há fuga possível, não depois do que fiz das minhas mãos sujas de culpa e do sangue invisível que, por minha causa, foi derramado. Essa lembrança me acompanha, como uma sombra que insiste em não desaparecer, uma marca indelével que carregarei para sempre. A minha consciência me tortura numa sinfonia de pensamentos caóticos. Uma batalha silenciosa entre o que eu era e o que me tornei, entre a esperança de redenção e a certeza da condenação. E enquanto sigo na direção oposta àquela terra onde enterrei o meu próprio pecado, percebo que aquele ato não trouxe paz, nem libertação. Pelo contrário, alimentou uma ferida que nunca cicatrizará, uma ferida que sangra em segredo, escondida sob a máscara de um homem que tenta, desesperadamente, acreditar na misericórdia divina, enquanto sua própria misericórdia se esvai a cada instante. Essa luta interna é uma batalha constante, uma guerra silenciosa que me consome por dentro, deixando-me exausto, vazio, sem esperança de um dia encontrar alívio. A lua surge timidamente, iluminando brevemente o caminho à minha frente, e me pego pensando se algum dia
Conseguirei dormir sem que a imagem daquela criança me assombre, sem que o peso do que fiz me devore por dentro. Talvez em algum momento a esperança de uma redenção venha a surgir, embora ela pareça tão distante quanto as estrelas que se escondem por trás das nuvens densas. Ou talvez essa condenação seja a minha única companhia até o fim dos meus dias. A lembrança de um ato que, por mais que tente justificar, nunca deixará de me assombrar. Essa lembrança se torna uma companheira constante, uma presença que não me abandona, uma sombra que me acompanha na solidão da minha alma. Seguir adiante se torna uma batalha contra o meu próprio espírito, uma luta silenciosa entre a misericórdia que desejo encontrar e a justiça que me condena sem apelo. Porque, no fundo, eu sei que enterrei mais do que um corpo ali. Enterrei também uma parte de mim, uma esperança de salvação que se esvaiu com a terra que cobri. E enquanto o vento frio corta minha pele, percebo que talvez nunca consiga fugir do vazio que agora me consome, uma eternidade de penitência que, por mais que tente, nunca se findará. Essa sensação de vazio é uma prisão invisível, uma condenação eterna que me acompanha, uma dor que não tem cura, uma ferida aberta que sangra sem parar, lembrando-me de que o peso da minha decisão é algo que carregarei para sempre, sem esperança de redenção ou alívio. Na manhã seguinte, ao me aproximar do túmulo, um sentimento de vazio profundo me invadiu por inteiro. A sensação de que me afundava cada vez mais na escuridão da minha própria alma era quase insuportável. Olhava para aquele pedaço de terra fria, tão silencioso e inerte, como se pudesse, com um simples olhar, compreender o peso do que havia feito. A culpa, que até então tinha sido um fio tênue na minha consciência, agora se tornava uma corrente pesada que me arrastava sem piedade. Cada passo que dava em direção ao túmulo parecia mais difícil, como se o chão estivesse me puxando para baixo, como se a própria terra estivesse me cobrando pelo que fiz. Meus olhos ardiam, mas eu não permitia que as lágrimas escapassem. Não naquele momento. Acho que por mais que a dor queira transbordar, uma parte de mim se fechou, como uma cápsula de medo e de desespero. A sensação de que tudo aquilo era necessário, uma justificativa que minha mente tentava convencer a minha alma, parecia cada vez mais fraca diante da imensidão do que realmente havia acontecido. Eu enterrei aquele corpo, sim, mas também enterrei uma parte de mim, uma esperança de redenção, que agora parecia um sonho distante e real, como as estrelas que somem na manhã nascente. Meus dedos tremiam ao segurar a pá, uma ferramenta que, naquele instante, parecia mais uma extensão do meu próprio corpo, carregando a responsabilidade de um ato extremo. A terra, ainda úmida, escorregava sob minha força, e a cada empurrão uma lembrança dolorosa voltava à tona. O rosto daquela criança, a inocência roubada, o olhar de súplica que eu tentei ignorar. Naquele silêncio sepulcral, quase podia ouvir o eco da sua voz pedindo ajuda, implorando para que aquilo não acontecesse. E eu, incapaz de reagir por um instante, me senti o próprio monstro, alguém que destruiu uma vida, que violou a pureza de uma alma tão jovem. O peso na minha consciência se mistura à sensação de alívio distorcido. Alívio? Talvez fosse apenas uma ilusão, uma tentativa desesperada de me convencer de que o que fiz era necessário, que a minha justiça, mesmo que macabra, era a única saída. Nunca imaginei que a minha fé pudesse se transformar em um caos tão abissal, que a esperança de salvação se tornasse uma sombra tão negra que se estendia por toda a minha existência. Eu que uma vez preguei o amor e a misericórdia, agora me via aprisionado num cárcere de arrependimento e vergonha. Cada pedaço de terra que cobri, cada palmo que enterrei aquela criança, parecia um tributo à minha própria condenação. A sensação de estar enterrando não somente um corpo, mas também a minha alma, era quase palpável. Sentia a terra fria e úmida na minha pele, o cheiro de terra recém-atravessada, e enquanto o fazia, minha mente se encheu de dúvidas e de um medo que me corroía por dentro. Será que algum dia encontrarei paz? Ou essa culpa, esse peso, seriam eternos companheiros na minha jornada de autodestruição? Aquele silêncio que me cercava parecia uma condenação silenciosa, uma sentença que eu mesmo havia assinado. Minha respiração se tornou pesada. Cada inspiração trazia o aroma daquele solo que cobriu a criança e também cobriu as minhas mãos de vergonha. No fundo, eu sabia que, ao enterrar aquele corpo,
também enterrava a esperança de um futuro melhor para mim, de um perdão que nunca viria. Aquela manhã marcou um ponto de ruptura na minha alma. Cada movimento que fazia parecia uma tentativa de negar a realidade, de esconder o que realmente tinha acontecido, mas a verdade era imensa demais para ser ignorada. As mãos suadas, a cabeça cheia de pensamentos confusos, tudo parecia uma batalha perdida. Eu quis acreditar que aquilo era uma espécie de justiça, uma punição que eu mesmo impus a mim. Mas a verdade é que, no fundo, eu temia o que viria depois. Temia que essa culpa me consumisse por completo, que me tornasse uma sombra vagando pelo tempo, até que a minha própria morte fosse a única fuga possível. Mas mesmo assim eu não consegui impedir o que tinha feito. Aquele ato, por mais cruel e desesperado que fosse, foi uma tentativa de expiação, por mais que o mundo e a minha consciência me condenassem. Ao terminar, fiquei ali por um tempo, observando o túmulo que agora parecia uma marca indelével na minha história, na minha alma. A cada minuto que passava, o silêncio se tornava mais ensurdecedor, uma lembrança constante do que havia sido feito. E enquanto o sol começava a ascender lentamente no céu, percebi que não havia possibilidade de voltar atrás, que aquela cena marcaria minha existência para sempre. No fundo, eu sabia que aquele ato era uma sentença, uma condenação que carregaria até o fim dos meus dias, uma penitência que ninguém, nem mesmo Deus, poderia apagar. A suspeita começou a se espalhar como uma brisa fria que cresce, sutil, porém irresistível. Eu percebi o olhar desconfiado de alguns moradores, a forma como evitavam cruzar comigo na rua, como se uma sombra invisível tivesse se instalado ao meu redor. Meu coração, que antes tentava manter-se firme, agora acelerava descontroladamente, como se cada batida fosse uma sentença de condenação que ecoava na minha mente. Era como se a própria comunidade, sem dizer uma palavra, estivesse me acusando, apontando o dedo para algo que eu tentava esconder até de mim mesmo. Tentei manter minha compostura, segurar minhas emoções e parecer indiferente às suspeitas que pairavam no ar, mas por dentro, tudo se desfazia em uma mistura de medo e culpa. Cada movimento que fazia parecia uma tentativa desesperada de esconder o que realmente havia acontecido, de disfarçar a angústia que consumia minha alma. No entanto, a máscara de normalidade ia se desgastando a cada dia, até que a mentira começou a pesar demais para suportar. Naquela manhã, enquanto me preparava para mais uma missa, meu corpo tremia silenciosamente. A sensação de ser observado, de ser julgado por algo que ninguém sabia ao certo, me paralisava. Meu olhar se fixou no altar, onde a luz fraca atravessava os vitrais, criando um jogo de cores que parecia zombar da minha dor. Eu queria fugir, desaparecer, sumir para um lugar onde ninguém pudesse me encontrar, onde a vergonha fosse enterrada junto com tudo aquilo que minha consciência tentava negar. E foi naquele instante, entre o silêncio carregado de suspeitas e a pressão de uma culpa que me corroía, que a ideia de esconder João virou uma obsessão. Por mais que minha mente tentasse racionalizar, a sensação de que precisava protegê-lo a qualquer custo se tornava mais forte do que a minha própria moral. Eu me convenci de que, se o entregasse, estaria condenando uma alma inocente, e isso era algo que minha fé, por mais questionável, não podia suportar. No fundo havia uma loucura, uma mistura de medo e compaixão distorcida. Quando percebi que ele se tornava uma ameaça, que não poderia ser exposta, a decisão foi tomada num instante de desespero. Eu carreguei a criança até o fundo do jardim, onde a terra, ainda molhada, parecia aceitar mais uma peça de um quebra-cabeça que eu mesmo tinha criado. Minha mão tremia ao segurar a pá, o peso da culpa pesando mais do que a terra que cobria João. Cada movimento parecia uma oração silenciosa, uma tentativa de expiar meus pecados, mesmo sabendo que, na verdade, eu estava enterrando uma parte de mim mesmo junto a ele. O som da pá contra o chão era abafado, quase como um sussurro que ninguém mais escutava. Meu corpo se enrijeceu, minha respiração ficou presa no peito, e por um momento tudo ao meu redor desapareceu, deixando apenas a sensação de que minha alma havia sido rasgada ao meio. Quando finalizei, olhei para o túmulo recém-enterrado, sentindo uma mistura de alívio e horror. Sabia que aquele ato era uma sentença que eu carregaria pelo resto da vida, uma condenação silenciosa, que ecoaria na minha consciência até o último dia. A cada passo de volta para casa,
Carregava comigo o peso de uma verdade que nunca poderia ser dita. A sombra de João do que havia acontecido se tornou parte de mim, uma marca indelével que nem a fé mais profunda poderia apagar. A noite caiu pesada, e enquanto me deitava na cama, minha mente revisitou cada detalhe, cada gesto, cada silêncio. Eu tinha feito o que achei necessário naquele momento de desespero, mas a culpa, ela permanecia ali, inabalável, como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Hoje, enquanto escrevo tudo isso, percebo que minha alma está marcada de uma forma que talvez nunca seja possível reparar completamente. O que me consome não é apenas o segredo, não é só a vergonha, mas a certeza de que, na tentativa de proteger o que era mais frágil, acabei destruindo tudo aquilo que me restava de humanidade. E agora, na solidão do meu confessionário interno, só me resta aceitar que carrego essa condenação, escondida sob uma máscara de fé e arrependimento, enquanto a sombra de João ainda assombra meus pensamentos. No silêncio da minha cela, o peso do que fiz parece se multiplicar a cada instante. Meu corpo, normalmente acostumado às tarefas sacerdotais, agora se move com uma lentidão desconcertante, como se cada movimento fosse uma afronta à minha própria ruína. As sombras dançam ao meu redor, projetadas por uma luz fraca que mal consegue penetrar nas frestas das paredes de pedra, transformando o espaço em um labirinto de memórias e arrepios. Cada respiração se torna uma luta contra o silêncio absoluto, que parece consumir meus pensamentos. Minhas mãos tremem involuntariamente ao segurar a pá, instrumento que, naquele momento, simboliza não apenas o ato de enterrar João vivo, mas também a minha própria condenação. Como uma pena que nunca se apaga, o peso do que fiz recai sobre meus ombros, esmagando-me sob a sua densidade. Eu me pergunto se essa ação foi uma justiça, ou se, no fundo, foi uma loucura desesperada que só alimenta minha própria perdição. A dúvida me corrói por dentro, enquanto o eco do meu coração martela uma mesma pergunta. Foi realmente necessário? Ou eu perdi a razão na ânsia de proteger uma inocência que, talvez fosse irrecuperável? Revivo cada detalhe, cada movimento que me levou até aqui. Recordo o instante em que, com mãos trêmulas, preparei o túmulo. A terra ainda úmida, o silêncio pesado das horas antes do nascimento do segredo enterrado. E João ali, preso na minha decisão, condenando-se sem saber. A sensação de que minha fé foi colocada à prova naquele momento é insuportável. Como sacerdote, eu deveria ser a luz, o guia, o conforto. Mas naquela noite, eu me tornei o algoz de uma alma vulnerável, transformando minha oração em um grito de desespero silencioso e, no entanto, enquanto a escuridão me envolve, sinto uma mistura de alívio e horror que me consome. Alívio por ter feito o que achei justo, por ter protegido aquela criança de algo que poderia destruí-la por completo. Mas o horror de minhas próprias mãos, de minha decisão, permanece impregnado na minha alma como uma cicatriz que nunca cicatrizará. O que me assombra é saber que, ao tentar salvar, acabei criando uma prisão ainda mais cruel, uma cela invisível, onde minha consciência é acorrentada por uma culpa que não se dissipa. As horas passam lentamente, e minhas mãos, embora trêmulas, permanecem firmes ao segurar a pá. É como se naquele momento eu estivesse enterrando também uma parte de mim. Uma esperança de redenção que se desfaz com o peso do meu ato. Cada suspiro que dou parece uma oração não dita, uma súplica silenciosa por perdão, por uma chance de escapar da condenação que me persegue. Meu rosto escondido na penumbra revela uma luta silenciosa, uma batalha entre a fé que ainda insiste em existir e o desespero que se infiltra na minha alma. Vejo, em minha mente, o rosto daquela criança, a expressão de medo e inocência marcada para sempre na minha memória. Essa visão é uma ferida aberta, que parece sangrar a cada instante. Uma lembrança que insiste em me assombrar. Minha fé, que uma vez foi forte e inabalável, agora se mistura ao desespero, formando uma mistura amarga que me arrasta para uma jornada invisível rumo à redenção ou à perdição definitiva. Pergunto-me se algum dia encontrarei paz, ou se essa condenação será minha companheira eterna. Cada pensamento é uma tormenta sem fim. A questão que paira é se minha justiça foi legítima ou uma loucura desvairada. Eu, que deveria ser o porto seguro de almas perdidas, acabei me tornando o carrasco de uma inocência. Será que, na minha busca por proteção, não destruí tudo aquilo que ainda restava de humanidade em mim? Talvez minha alma esteja marcada de uma forma
que nem a fé mais profunda poderá curar. Talvez ao enterrar João vivo, eu tenha enterrado também minha própria redenção. No escuro sinto o peso de tudo isso. A decisão que tomei parece me consumir lentamente, como uma chama que não se apaga. A cada instante, meu coração insiste em martelar uma mesma questão. Até que ponto a minha fé foi suficiente para justificar o que fiz? Ou ela foi apenas uma máscara que usei para esconder a minha própria loucura? Não há uma resposta clara, apenas o silêncio que me envolve, como um manto pesado e definitivo. E assim, nesta cela de sombras e pensamentos, percebo que minha condenação não vem de fora, mas de dentro, de minhas próprias mãos, de minhas próprias ações, de uma fé que de tão forte acabou se tornando uma arma contra mim mesmo. Talvez minha maior sentença seja a certeza de que nunca mais poderei ser o mesmo, que minha alma foi irrevogavelmente marcada por um ato que, na tentativa de proteger, destruiu tudo o que eu mais prezava. E no final só me resta aceitar o peso dessa verdade, enquanto a sombra de João ainda assombra minha mente, uma lembrança que jamais se apaga, uma penitência eterna que carregarei até o fim dos meus dias. Na penumbra daquele sonho, tudo parecia tão vivo e ao mesmo tempo tão distorcido. A imagem de João, tão frágil e desesperado, martelava na minha mente como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Suas mãos agitadas, tentando se prender a algo invisível, enquanto seus olhos imploravam por uma última chance. A voz que parecia vir de dentro de mim sussurrava que talvez ele ainda estivesse lá, escondido na escuridão, respirando em silêncio, aguardando seu momento de voltar à luz. Naquele instante, senti uma mistura de medo e esperança que me consumia por dentro, como uma chama que luta contra a escuridão interminável. A sensação de que ainda há algo não resolvido, alguma parte de mim que insiste em não aceitar a minha própria condenação, é quase insuportável. Cada noite, quando fecho os olhos, vejo seu rosto, vejo suas mãos agarrando-se a algo, um desesperado apelo que nunca consegui decifrar completamente. E a dúvida sempre surge, tão insistente quanto uma voz que não cala. Será que ele está vivo? Ou tudo não passou de uma ilusão? Uma manifestação da minha própria culpa que se intensifica na escuridão do meu sono. Acordar nesse silêncio é como abrir uma ferida que nunca cicatriza. Aqui na solidão dessas paredes frias, minha mente se transforma em um tribunal onde julgo a mim mesmo a cada instante. Minha decisão de enterrar João vivo não é apenas uma lembrança. É uma marca que queima minha alma. Eu me pego pensando se minhas mãos, aquelas que cavaram a terra com tanta força, carregam também uma parte de mim que deseja anular a dor que sinto. Talvez, ao esconder seu corpo na escuridão, eu também escondi minha própria humanidade. Como posso dormir tranquilo sabendo que, na tentativa de proteger uma inocente, acabei destruindo uma vida, e pior, a minha própria alma? No sonho, a sensação de impotência se mistura ao calor de uma dúvida mortal. A cada respiração pesada, sinto o peso de uma culpa que não me abandona. A voz dentro de mim insiste, como uma lembrança constante, de que talvez João ainda esteja lá fora, escondido, esperando por uma chance de se libertar. A possibilidade de sua sobrevivência me atormenta, pois se ele estiver vivo, talvez ainda haja alguma esperança de redenção, mesmo que seja uma esperança cruel, que só alimenta a minha dor. Na escuridão de minha cela, o silêncio é quase um grito que não sai. As mãos tremem, não apenas pelo frio, mas por uma culpa que se torna física, palpável, quase uma segunda pele. Cada suspiro que dou parece uma oração não pronunciada, uma súplica que se perde na vastidão do silêncio absoluto que me cerca. Olho para o teto, tentando encontrar alguma resposta, alguma luz que possa iluminar esse labirinto de dúvidas. Mas tudo é sombra, tudo é dúvida. Tudo é uma história que talvez nunca tenha uma conclusão clara. A lembrança de João me assombra de uma forma que não consigo explicar. Sua expressão de desespero, o jeito que seus dedos se agarraram à esperança, tudo se mistura numa imagem que não quer sair da minha cabeça. E também me pergunto, sempre me pergunto, será que ao enterrá-lo vivo, eu também enterrei uma parte de mim? Será que na busca desesperada por justiça, eu perdi minha própria humanidade, minha fé, minha essência? Talvez, no fundo, minha alma esteja fragmentada, dividida entre o que fiz e o que poderia ter sido diferente. E essa dúvida, essa culpa,
pesa mais do que qualquer pedra que poderia ser colocada sobre seu corpo. No silêncio da madrugada, sinto as lágrimas invisíveis escorrerem por dentro. Não há palavras que possam descrever o que sinto. Apenas uma dor que se multiplica a cada instante. Minha mente viaja por essa estrada sombria, tentando encontrar algum sentido, alguma justificativa para tudo isso. Mas tudo o que encontro é um vazio profundo, uma sensação de que a minha redenção talvez seja uma ilusão, um sonho condenado a se desfazer assim que a luz do dia surgir. E enquanto essa dúvida me corrói, uma única certeza permanece. Talvez ao enterrar João vivo, também tenha enterrado minha esperança de salvação. E essa certeza, por mais cruel que seja, se torna a minha única companhia na solidão dessa cela. Uma penitência eterna, uma sentença que só me permite refletir sobre o abismo em que caí. Talvez um dia eu compreenda o peso de tudo isso, mas por enquanto só me resta suportar a sombra da minha decisão. Enquanto a dúvida e a culpa me acompanham como sombras eternas, a cada movimento na escuridão, sinto o peso da minha decisão se aprofundar mais dentro de mim. A pá que seguro tem a textura áspera da minha dúvida, e o chão frio responde com um silêncio que parece zombar da minha angústia. Meu coração, outrora dedicado a Deus, agora pulsa descompassado, como se fosse uma batida condenada a se apagar. Cada suspiro que escapa de meus lábios trêmulos é uma oração silenciosa, talvez uma súplica por perdão, talvez uma prece, para que minha alma não se perca completamente na escuridão que criei. No início, minha fé foi como uma rocha firme, uma âncora que me sustentava na rotina de servir ao próximo, na esperança de promover justiça na casa de Deus. Mas tudo mudou no momento em que a confissão daquele menino se tornou uma sombra que não consegui ignorar. Quando ele falou, suas palavras gravaram-se na minha mente, uma lembrança que se recusava a desaparecer. Não podia permitir que o mal prevalecesse. Não podia aceitar que a inocência fosse destruída sem uma consequência. E então, na minha insana busca por justiça, decidi seguir um caminho que me levou a uma escuridão que nem mesmo Deus, acredito, poderia iluminar sem temer o que descobriu. Enterrei João vivo. Cada pedaço do que fiz parece se transformar em uma cicatriz invisível que arde na minha alma. No começo pensei que fosse uma solução, uma forma de impedir que ele continuasse com seu horror, de proteger outras vidas de sua maldade. Mas agora, na solidão do catacumba, percebo que não existe vitória na escuridão. Só há o peso de um pecado que não consegue ser lavado nem pela oração mais fervorosa. No fundo, a sensação de estar perdendo minha essência, meu próprio espírito, é quase insuportável. A minha fé, que outrora me sustentava, parece um fio prestes a romper, ameaçado por esse abismo que criei. Na penumbra, meus olhos encontram o rosto daquela criança, a memória que insiste em me assombrar. Sua expressão de medo e confusão ainda assalta meus pensamentos como uma ferida que não cicatriza. Que ao fazê-lo, questiono se Deus foi alguma vez real para mim, ou se tudo não passou de um sonho falso, uma ilusão que agora se desfaz diante da minha própria cegueira. Talvez minha alma esteja condenada a vagar entre a redenção que nunca chega e a perdição que eu mesma criei com minhas mãos. Essa dualidade me destrói lentamente, como uma maré de escuridão que invade cada espaço interior. Cada passo que dou na terra molhada parece uma sentença. Meu corpo, que deveria ser um templo de fé e esperança, agora é um cárcere de arrependimento. As mãos, antes dedicadas a curar e confortar, tremem como se fossem mãos de um condenado. O som da pá riscando o solo é como o eco de uma consciência que se recusa a calar, uma voz interna que acusa e condena. E mesmo na ausência de luz, sinto a presença de Deus, ou o que dele restou em mim, como uma lembrança distante, quase como uma ameaça. Será que ao seguir esse caminho de vingança, perdi minha própria alma? Será que o sacrifício que fiz vale alguma redenção? Ou apenas selou minha condenação eterna? A cada instante, uma dúvida se instala com força. Até que ponto minha busca por justiça se tornou uma sede insaciável de vingança? Talvez minha fé estivesse corrompida desde o momento em que decidi agir contra minha própria moral. Uma pequena traição que cresceu até se tornar um monstro maior do que eu poderia imaginar. Ou será que, no fundo, sempre soube que esse caminho levaria à perdição, mas me recusei a desistir, pois a força da minha ira era maior que a força da misericórdia?
Neste silêncio sepulcral, não há espaço para a esperança. Só há o peso de uma decisão que nunca mais poderei desfazer. Minha respiração se mistura ao ar pesado, e minhas mãos, que agora parecem vazias de fé, continuam firmes na pá, como se segurassem não apenas o solo, mas também a minha própria redenção, ou a minha condenação. Minha dúvida é um espectro que não me deixa descansar, uma sombra que se alonga a cada segundo, cobrando um preço que talvez nunca esteja pronto para pagar. Sim, eu enterrei João vivo. E essa verdade é como uma ferida aberta na minha alma. Mas, na verdade, não sou eu quem carrega o maior peso. A maior carga é a dúvida, o medo de que, ao fazer aquilo, tenha destruído também o último vestígio de humanidade que me restava. Se algum dia encontrarei paz, se ainda há esperança de ser salvo de mim mesmo, não sei. Só sei que, neste momento, a condenação é minha e ela não conhece perdão. Naquela noite, algo mudou dentro de mim de uma forma que ainda não consigo entender completamente. Eu tinha certeza de que, enterrando João vivo, tinha finalmente feito justiça. Ou pelo menos, aquilo parecia ser a minha única forma de punição para alguém que transformou a inocência em algo tão podre. Mas algo no ar daquela noite foi diferente. Quando a luz da lua infiltrou-se na igreja, refletindo nas paredes de pedra úmida, senti uma presença que não podia explicar. Como se alguém estivesse ali, observando, silencioso e impiedoso. A sensação começou a se instalar lentamente, primeiro como um arrepio na espinha, depois como um peso invisível que pressionava meu peito. Cada passo que dava naquelas sombras, cada movimento meu ao pegar a vela, parecia amplificado, como se minhas ações estivessem sendo escrutinadas por olhos invisíveis. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era imaginação, que minha culpa me pregava peças, que o peso do meu ato tinha que ser carregado sozinho. Mas no fundo eu sabia que não era só imaginação. Naquele instante, percebi uma sensação estranha, como se alguém estivesse ali bem ao meu lado, mesmo sem poder ver. Meu instinto de sacerdote, de alguém que deveria seguir uma doutrina de paz e perdão, foi completamente destruído. Não era mais possível negar a presença. Eu senti claramente, como se João estivesse ali, observando-me com os olhos que nunca mais poderiam enxergar o mundo de forma inocente. Mesmo na escuridão, pude sentir a energia dele, uma mistura de medo, raiva e uma tristeza que não tinha fim. Minha respiração ficou mais pesada. Minhas mãos, que antes tremiam ao segurar a pá, agora pareciam congeladas. Cada batida do meu coração era como um trovão na minha cabeça, um lembrete de que minha alma estava se partindo ao meio. Eu tentei falar, mas a voz sumiu antes que pudesse formar uma palavra. Tudo ao meu redor parecia silenciar a minha própria voz, como se o próprio silêncio fosse uma sentença de condenação eterna. Eu sabia que, se alguém entrasse ali, encontraria apenas a minha silhueta tremendo naquela sombra, o corpo quase paralisado de medo e culpa. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu sentia era algo mais profundo, uma ligação invisível com aquele menino. Uma presença que cortava fundo na minha consciência. Eu me peguei questionando se aquilo era realmente uma presença ou apenas uma projeção da minha própria tormenta interior. Talvez fosse uma mistura de ambas as coisas. A noite parecia se alongar infinitamente. Meu olhar se fixava na parede ao lado, onde a luz da vela tremia como se fosse uma lamparina de esperança. Mas eu não tinha força para buscá-la. Meu corpo inteiro parecia pesado demais, como se a própria terra estivesse querendo me puxar para baixo. O que eu fiz naquela noite não foi apenas enterrar João vivo. Eu enterrei também a minha paz, a minha fé, a minha esperança de redenção. E ainda assim a presença permanecia. Era como uma sombra que se recusa a desaparecer, uma lembrança que insiste em assombrar meus pensamentos. Cada suspiro parecia uma oração desesperada, uma súplica silenciosa para que aquilo passasse, para que o peso fosse embora. Mas o peso só crescia, e minha alma, que já estava profundamente ferida, parecia estar se desfazendo em pedaços. Eu me pergunto se algum dia vou conseguir escapar desse tormento, se a minha culpa algum dia será suficiente para me condenar ou, quem sabe, me libertar. No fundo, tudo o que quero é que essa presença desapareça, que a noite volte ao seu silêncio normal, que eu possa dormir sem sentir que os olhos daquele menino estão me vigiando, cintilando na penumbra, porque naquele momento eu percebi que minha culpa não se limita ao que fiz. Ela é uma entidade que se alimenta do medo, da dúvida e do arrependimento.
Naquele silêncio absoluto, minha fé se desfez por completo. O que sobrou foi apenas um homem que, por uma noite, sentiu na pele o peso da sua própria condenação. E enquanto a presença permanecia, eu soube que não há redenção possível. Talvez naquele instante, minha alma estivesse condenada a vagar entre a culpa e a esperança de um perdão que eu sei que não virá. Porque, afinal, pior que a condenação eterna é viver sabendo que ainda há uma sombra de dúvida. Uma dúvida que insiste em perseguir meus passos e roubar minha paz para sempre. A decisão apareceu na minha mente como uma faísca que acende uma fogueira incontrolável. Conhecia bem o peso de minhas ações, mas também sentia, de forma quase insuportável, o peso da minha própria insanidade. Por isso, naquele momento, minha mente lutava entre duas forças opostas. A tentação de fugir para sempre, de me esconder na sombra ou de me entregar às autoridades, carregando comigo o fardo de uma culpa que parecia querer me devorar por dentro. A escuridão da catacumba parecia se tornar mais densa, como se fosse um reflexo do meu próprio interior tumultuado. Meus dedos trêmulos agarraram a pá com força, quase como se ela fosse a única âncora que me mantinha de pé naquela sala vazia, enterrada em pensamentos conflituosos. Era como se cada pedaço de terra que eu removia fosse uma parte da minha alma desaparecendo, deixando um vazio maior do que eu poderia suportar. A sensação de estar ali em silêncio, comigo mesmo e com minha culpa, tornava-se uma tortura que não tinha fim. Eu olhava para o rosto daquela criança, que ainda insistia em assombrar meus sonhos, e sentia uma mistura de vergonha, medo e uma desesperada esperança de redenção. Porque, apesar de tudo, sempre houve uma esperança, mesmo que pequena, de encontrar algum tipo de paz. Mas como alcançar isso? Como limpar a mancha que insiste em permanecer? Eu sabia que fugir não era uma resposta verdadeira, que esconder-me na sombra só prolongaria minha condenação, uma condenação que já parecia selada no mais profundo do meu ser. Por um instante, pensei em correr, em desaparecer sob o manto da noite, sentir o vento frio na minha face, correr sem destino, tentando escapar do que carregava dentro de mim. Mas o medo também era uma prisão, de ser capturado, julgado, destruído por minha própria culpa. Então minha decisão começou a tomar forma, lentamente, como uma semente que germina na dor. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa, que pudesse pelo menos tentar aliviar essa dor insuportável. Minha respiração ficou pesada, quase como um lamento. A mão que segurava a pá tremia mais do que antes, e cada pedaço de terra que removia parecia um pedaço da minha própria história, do meu próprio espírito. Eu me via ali, naquele espaço entre a esperança e o desespero, preso entre o desejo de me libertar e a consciência de que não há uma saída fácil. Talvez não haja saída alguma. Talvez minha alma estivesse condenada a vagar entre o arrependimento e o medo, como uma sombra que nunca se dispersa, que insiste em me perseguir. Então, tomei uma decisão. Não foi uma escolha brilhante, nenhuma que traga luz à minha escuridão, mas foi minha. Levantei a cabeça, olhei além das paredes de pedra e senti o peso da minha existência toda concentrado naqueles segundos. Eu não podia mais viver com essa sensação de estar sendo consumido por dentro, de ser uma presa fácil para minhas próprias tormentas. Se fosse para me entregar às autoridades, que assim fosse. Se fosse para fugir, que fosse com a certeza de que minha alma carregaria comigo esse peso até o fim. Não importava mais qual caminho eu escolhesse, desde que fosse uma decisão minha, uma que pudesse de alguma forma aliviar a dor que me consumia. Minha mão, agora firme, colocou a pá no chão com um som surdo. A poeira que se levantou parecia uma névoa de arrependimento, uma cortina que ocultava toda a minha vergonha. Respirei fundo, tentando acalmar a tumultuada tempestade que era minha mente. Cada batida do meu coração parecia uma sentença final, uma sentença que eu mesmo redigi. Eu sabia que aquela escolha não apagava tudo, que ela não traria perdão ou redenção, mas era o único passo possível naquele momento. Era uma tentativa de me libertar de um cárcere invisível, de uma prisão que eu mesmo construí com minhas ações e minhas dúvidas. Ao me levantar, senti uma mistura de medo e esperança. Talvez ali, naquele instante, eu tivesse começado a trilhar um caminho diferente. Talvez minha fuga fosse uma sombra, uma fuga temporária, ou talvez fosse o primeiro passo rumo ao meu próprio julgamento. Seja qual fosse o desfecho,
Eu tinha feito o que pude. Colocar uma pedra naquele peso, tentar transformar o arrependimento em algo que, ao menos por um momento, pudesse aliviar a minha alma dilacerada. Porque, no fundo, eu sabia que, enquanto minha decisão permanecesse, minha condenação também continuaria. Que, enquanto isso, o silêncio absoluto da catacumba permanecia como um lembrete constante do meu próprio inferno interior. Sentado ali, no fundo da cova que acabara de escavar, minha mente se encheu de uma confusão de pensamentos e emoções. A terra ainda estava fresca, e o cheiro úmido de solo misturava-se com a sensação de peso invisível que carregava em meu peito. Olhei para o céu buscando alguma resposta nas nuvens que se moviam lentamente, silenciosas. Era como se o próprio universo estivesse me questionando se aquilo que fizera era realmente a justiça ou apenas uma forma de vingar minha própria dor, minha frustração, minha condenação silenciosa. Minhas mãos tremiam ao segurar a pá, como se o gesto de enterrar aquele homem fosse uma tentativa de esconder não só seu corpo, mas também minhas próprias sombras. Eu sabia que aquilo que fizera não poderia ser desfeito, que a terra não tinha poder para apagar o que tinha sido feito ou o que eu sentia. Cada pedaço de mim se questionava. Teria sido uma condenação justa ou uma vingança disfarçada de justiça? Talvez na minha cegueira eu tenha confundido o que era certo do que era necessário. Cada batida do meu coração parecia uma sentença irrevogável, uma acusação que eu mesmo assinara com minhas mãos sujas de culpa e arrependimento. Ainda me lembro do rosto daquela criança, o olhar que ela lançou para mim naqueles domingos silenciosos, quando eu fingia estar atento ao que ela dizia, quando, na verdade, minha alma já tinha se perdido em pensamentos sombrios. Como pude então cair tão fundo? Como pude permitir que minhas ações ultrapassassem qualquer limite, qualquer vestígio de fé que eu tinha? Depois de tudo, ainda me pergunto se minha fé era real ou uma máscara que usei para esconder minha própria vergonha. Se o que fiz foi uma espécie de penitência, uma punição que eu impus a mim mesmo, ou uma tentativa desesperada de redimir aquilo que nunca poderia ser redimido. Lá, naquele silêncio opressor da catacumba, sentia o peso de minha decisão se transformar em uma rocha que afundava lentamente dentro de mim. Cada pedaço de terra que coloquei sobre aquele corpo parecia uma camada de vergonha, de arrependimento, de culpa que se acumulava e se tornava impossível de suportar. A sensação de vazio era tão profunda que por momentos duvidei se alguma vez conseguiria recuperar minha alma, ou seria ela já perdida para sempre. Talvez ao enterrar aquele homem ali, eu tivesse enterrado também partes de mim que jamais poderiam ressurgir. No fundo, minha alma buscava uma resposta, uma justificativa para tudo aquilo. E ao olhar para o céu, percebi que as nuvens não me davam nenhuma luz, nenhum sinal de compreensão. Apenas uma dúvida martelava na minha cabeça, uma pergunta que se recusava a encontrar uma resposta definitiva. O que realmente é justiça? Será que minha ação foi justiça? Ou apenas uma vingança que me condenou ainda mais? A linha entre uma coisa e outra parecia tão tênue, tão difícil de distinguir na escuridão do meu coração. Eu me perguntei se, ao partir dali, teria encontrado alguma paz, alguma redenção possível, ou se, na verdade, minha alma estaria condenada a vagar eternamente nesse limbo de dúvidas e arrependimentos. Cada suspiro que escapava de meus pulmões parecia uma oração nunca dita, uma súplica silenciosa por paz que talvez nunca chegasse. Minha mão ainda firme soltou a pá e me ergui lentamente, sentindo o peso da culpa insistir em me puxar para baixo. Eu sabia que, enquanto minha decisão permanecesse, minha condenação também persistiria. E no silêncio da noite, enquanto o vento soprava suavemente, a última dúvida pairou no ar. O que realmente é justiça? Será que, ao fazer o que achei necessário, não me tornei também algo que condeno? Talvez, na minha tentativa de fazer o certo, acabei criando uma sombra ainda maior sobre minha alma, uma sombra que nada pode iluminar. E enquanto meus olhos se voltaram novamente para o céu, percebi que naquele instante, minha dúvida se transformou em uma sentença definitiva. A de que a justiça, talvez, seja apenas uma ilusão que usamos para nos confortar, enquanto o verdadeiro peso permanece invisível na profundidade de nossos corações. A sombra da minha decisão pesa mais que a própria culpa. Na quietude do catacumba,
O silêncio absoluto ecoa minha condenação, enquanto minhas mãos tremem ao segurar a pá. Cada suspiro é uma oração não dita, um peso que carrego com a alma dilacerada. No escuro vejo o rosto daquela criança, um rosto que nunca mais poderei esquecer, e minha fé se mistura ao desespero, numa jornada invisível, rumo à redenção ou à perdição definitiva. O silêncio é quebrado apenas pelo som da terra sendo despejada sobre o corpo inerte, uma última camada de escuridão que eu mesmo coloco ali. Eu me esforço para não ceder, para não mostrar o quanto tudo aquilo me destrói por dentro. Mas o peso na minha consciência é maior do que qualquer blasfêmia que pudesse pronunciar. Cada pedaço de terra que cobre aquele homem é uma sentença que eu mesma escrevo. Um ato que, embora carregado de uma suposta justiça, parece me lançar ainda mais fundo na minha própria escuridão. A minha mente vagueia, tentando justificar aquilo que fiz, embora saiba que as palavras são vazias. Eu enterrei vivo aquele homem, sim, porque não via outra saída. Não havia paz suficiente para deixá-lo livre, nem esperança que pudesse redimir a minha alma ao entregá-lo às autoridades humanas ou ao peso da própria consciência. A ideia de que ele poderia escapar, de que sua culpa poderia ser esquecida, era insuportável. Então eu decidi que ele ficaria ali na escuridão, como uma sombra que eu mesma criei para assombrar meus dias e noites. Enquanto continuo cobrindo o túmulo, sinto uma mistura de alívio e horror. Alívio por ter feito o que acreditava ser necessário, mas horror por ter transformado minha própria alma em uma prisão. Através da poeira que sobe ao meu rosto, vejo o céu estrelado, uma janela aberta para uma esperança que eu não sei se quero mais buscar. A fé que uma vez me sustentou agora parece um eco distante de um tempo que não volta mais. No fundo, sei que minha ação foi um ato de desespero, uma tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo sabendo que a justiça verdadeira nunca se alcança assim de forma tão brutal, tão definitiva. O que me assombra é a certeza de que o que fiz não apaga o que ele fez, nem cura a ferida aberta pela sua condenável ação. Talvez ao enterrar aquele homem vivo na escuridão, eu tenha apenas alimentado uma sombra maior dentro de mim. Uma sombra que me acompanha agora, silenciosa, pesando na minha alma como uma pedra impossível de remover. Meu coração pulsa acelerado. Uma mistura de culpa e medo de que, um dia essa sombra venha me encontrar. Mesmo na solidão da cova, mesmo na quietude da noite, as mãos, que antes tremiam ao segurar a pá, agora parecem pesadas demais. Cada movimento é uma luta contra a própria vontade de desistir, de fugir para um lugar onde a culpa não possa mais me consumir. Eu queria acreditar que ao fazer aquilo eu havia feito o que era certo. Mas na verdade, tudo se mistura numa névoa de arrependimento e dúvida. A minha ação, por mais que pareça uma tentativa de justiça, se transformou em algo que me condena também. Uma punição silenciosa que só eu posso sentir. Uma sentença que se escreve a cada dia, a cada memória que me assalta. E então percebo que o silêncio do túmulo é apenas o começo, que a minha história ainda não terminou, que a verdadeira sentença talvez venha de dentro de mim, de um julgamento que nunca será feito por mãos humanas, mas por uma consciência que insiste em me assombrar. A minha história se fechou ali, naquele silêncio mortal. Mas o eco do que fiz ecoa ainda mais forte na minha mente, numa repetição incessante que não me deixa dormir. O peso é insuportável, e a pergunta que me atormenta não tem resposta. Será que ao agir assim eu me tornei também uma vítima da minha própria justiça? Ou de alguma forma, eu criei uma nova condenação, invisível, eterna, que só eu poderei carregar até o fim dos meus dias? Enquanto me levanto lentamente, sentindo as pernas pesadas, percebo que não há redenção fácil, que minha alma agora está marcada de uma forma que talvez nunca desapareça. E a noite, com sua calma cruel, revela que minha história ainda não acabou, que a sentença definitiva ainda pode estar por vir. Talvez na maneira como eu conviver com essa culpa, ou na sombra que, inevitavelmente, seguirá meus passos até o último suspiro.